Olá, gente! Estamos aí nesse caminho de autoconhecimento e depois de olharmos as nossas personalidades, passamos pelo egograma e se você não assistiu isso, assista lá. E agora nós vamos para o nosso sistema representacional interno. Nossas representações internas, que são formadas a partir de basicamente 3 modalidades, sensoriais, captadas pelos nossos sentidos e que dão significado, dá importância a tudo o que vivemos. Então, todos nós usamos um pouco de cada uma delas, mas também todos temos uma que predomina. E conhecer isso pode revolucionar essa nossa forma de aprender, a nossa forma de ensinar, a nossa forma de enxergar a vida, nossa maneira de orar e muito mais, Então, quando eu conheci a minha representação interna, muita coisa do meu passado fez sentido, se explicou e eu pude ir moldando o meu presente, o meu futuro e me respeitando. E respeitando a minha forma de ver o mundo, de enxergar e de sentir o mundo, que é diferente da forma de outras pessoas e por isso que algumas coisas eu tinha dificuldade, outras facilidades. Os nossos sentidos principais dessa representação interna é o visual, auditivo e sinestésico. José Roberto Marques, no Instituto Brasileiro de Coaching, ele coloca ainda o sistema digital, que é muito parecido com o auditivo, E nisso tudo está ligado também o paladar, o olfato está ligado com esses sentidos, Muito bem, a modalidade visual são as imagens que nós criamos em nossa mente, que podem ser lembradas ou imaginadas. A modalidade auditiva são os sons que criamos em nossa mente a partir de uma experiência. E a modalidade sinestésica, as sensações que temos toda vez que a gente se lembra de uma experiência. Você saberia me dizer se você é uma pessoa que o seu sistema representacional interno é auditivo, é sinestésico, é visual, é digital? Se você quiser saber isso, você pode fazer testes gratuitos aí na internet, você consegue achar, mas também tem os testes pagos que são tratados com mais profissionalismo e que você vai receber também um acompanhamento de como lidar, porque não basta você saber qual é o seu sistema, você precisa aprender a lidar com ele, tá bom? Vamos lá, hoje falando do nosso sistema visual e cada dia nós vamos estar falando de uma modalidade. E na quinta-feira no meu Instagram, fazendo uma live do Tira Dúvida. Então, qualquer dúvida que você for tendo em relação a esse tema, vai colocando abaixo aqui nos comentários do vídeo, que na quinta-feira à noite, toda quinta, eu tenho uma resposta. E nessa semana eu vou estar respondendo as perguntas relacionadas a esse tema. Sistema representacional interno. O sistema visual, ele é usado para nossas imagens internas, a visualização, aquela pessoa que sonha acordado, imagina as coisas, ela consegue visualizar um fantástico mundo de Bob, Quem assistia sabe, Ele entra na história, ele começa ali numa imaginação e aquilo fica real, ele vive, sonha acordado. Preferência visual que pode ter interesse, é uma pessoa que pode gostar de desenhar, de decorar interiores, de moda, de arte visual, gosta de TV, gosta de filme, gosta de fotografia, porque é tudo muito visual. Eu, particularmente, tenho muito forte o visual, apesar de ser mais sinestésico, Mas o visual, para mim, é bastante forte também. Muito bem. O visual, o comportamento dele, ele faz uso da visão como meio de obter e reter as informações. É uma pessoa que precisa ver. Se ela só escuta alguém falando, não vai fixar tanto em sua mente quanto se ela enxergar. Ver isso. A professora falou uma coisa, beleza, daqui a pouco esquece. A professora escreveu no quadro, eu vi escrito no quadro, pronto, fixou, É uma pessoa que percebe coisas ímpares e que quase ninguém percebe no ambiente. Ela consegue enxergar coisas que os outros não enxergam, ver coisas que não enxergam, porque o visual é muito forte. Ela aprende vendo. Se ela viu uma imagem, ela recebe essa informação e fixa. Tanto é que eu, quando vou tocar uma música no violão, coisa assim, se eu olhei a letra escrita, eu consigo aprender a letra. Se eu só ouvir,
eu não aprendo. Eu posso ouvir uma música tocar todos os dias no rádio 10 vezes por dia. Eu não vou aprender a letra enquanto eu não pegar um papel e ler. Quando eu ler a letra, aí eu consigo fixar a letra. Se eu não ler, eu posso ouvir quantas vezes for, né? Não resolve. A pessoa precisa ver a imagem. O que mais distrai a sua atenção é estímulos visuais em demasia ou conflitante, né? Quando ela chega num lugar e tem um monte de coisa, né? Antigamente, pessoas visuais sofriam na igreja, né? Porque as igrejas, o pessoal colocava cartaz do dízimo, um cartaz da pastoral familiar, um cartaz da pastoral da criança, um cartaz de coisa. Ela entrava na igreja, era aquele monte de informação que ela não conseguia prestar atenção na missa, nem ouvir o que o padre estava falando, porque era tanta informação à sua volta e isso atrapalhava a sua atenção. Como que processa a informação? Tende a devanear quando está pensando. Pensa em ritmo rápido, mas ela devaneia muito, né? Ela está pensando numa coisa, a cabeça já vai longe, vai para outro lugar, né? Porque ela vai viajar, ela visualiza uma imagem e vai viajar. E no ambiente ela verifica sempre o que está acontecendo ao seu redor. Ela está sempre procurando entender. Ouvir um barulhinho, ela vai querer ver o que aconteceu, né? Ela tá sempre com o olhar ligado. Estilo de organização. Na percepção é sempre global, percebe o todo e, se necessário, decompõe em partes a percepção inicial, né? E quais são, assim, de modo geral, as características de uma pessoa visual? Ela percebe sempre as coisas como imagem e pode passar de um tema para outro facilmente, né? Porque as coisas ali não é o que está sendo dito, é a imagem. Então você está conversando com uma pessoa visual, aí você está falando, nossa, você viu só o Palmeiras jogando hoje? É verdade, eu assisti lá o jogo, tal. Aí ela viu um carro passando, pronto. Nossa, hoje eu estava vendo uma reportagem de um carro que foi roubado. Pô, a gente estava falando do Palmeiras, agora você vem falar do roubo do carro, mas é que ela viu o carro. Aí você começa a falar do carro, dali a pouco ela viu um cachorro. Ah, olha só que cachorro bonito, eu tenho um cachorro igual aquele. Pronto, ela já vai para outro assunto, porque ela é estimulada por aquilo que ela vê. Ela viu uma coisa, ela puxa o assunto daquilo. Viu outra, ela puxa o assunto daquilo. Entende? São capazes de fazer generalizações rapidamente, inclusive partindo de uma informação escassa, né? Ela tem uma pequena informação, como eu disse, ela viu um cachorro e ela começa a fazer um discurso generalizado sobre a questão do cachorro por uma coisinha mínima. Para as pessoas visuais, o mais importante é o conceito geral e pode aborrecer com as explicações detalhadas, né? O auditivo, ele gosta de coisa detalhada. Então, vou te falar para você o que aconteceu. Ontem eu levantei de manhã e aí a hora que eu coloquei o pé no chão, nossa, o chão estava tão frio, meu Deus do céu, eu ergui o pé e coloquei. Isso pro visual é terrível. O auditivo gosta do detalhismo, o visual não. Então você, mulher, que às vezes vai falar pro seu marido, você quer contar o que aconteceu. Se o seu marido é visual, não fica detalhando, vai dar problema. Eu tô avisando. Já vai direto no assunto. Se o seu marido é auditivo, tudo bem, ele vai gostar. Ah, é, amorzinho? Fala um pouquinho mais. Nossa, você falou ali, você pulou uma parte. O que aconteceu ali na hora que você... Aí ele vai querer saber mais detalhes, porque ele é auditivo. Então não fica comparando o seu marido com o marido dos outros, porque às vezes o marido dela é auditivo, por isso que ele ouve mais. E o seu marido é visual, ele quer que você vá direto ao ponto. Ele não quer saber de detalhe. Isso aborrece, né? Se dão muito bem em organizar as coisas, já que visualiza o conceito geral rapidamente, ou seja, entrei num quarto para arrumar, a hora que eu entrei no quarto eu já visualizo ele organizado. Então pronto, é só colocar as coisas no lugar, eu não preciso ficar pensando, né? Já visualizei e eu só vou colocar as coisas em cada lugar que já está visualizado, né? As pessoas visuais gesticulam muito quando falam, elas precisam mostrar para o outro o que ela está falando, entende? É como se eu estivesse aqui dizendo, ó, eu tô falando isso, daí eu começo a gesticular, que é para a pessoa ver a minha fala, porque eu acho que o outro precisa disso também,
eu preciso ver a fala do outro e ele precisa ver a minha fala para ficar mais compreensível. Aí a pessoa fala rápido, de maneira confusa, já que tende a seguir as imagens interiores, ou seja, um visual, antes dele falar, ele cria uma imagem interior e ele acha que o outro está enxergando aquela imagem também. Então ele fala daquela imagem como se o outro estivesse vendo. É mais ou menos quando você para num lugar e pergunta uma informação de uma rua. Você está numa cidade totalmente desconhecida, a primeira vez que você chega e você pergunta a uma pessoa, eu quero chegar em tal lugar, como é que eu faço? A pessoa, ela tem a imagem visual, porque ela está ali todo dia, você não tem. Ela fala, isso é facinho, você chega ali, na hora que chega aquele poste ali, você vai virar à direita e depois loguinho você vai ver uma mercearia, você vai ver ele tá enxergando o poste, ele tá vendo a mercearia, você não tá vendo. E de repente você vai, não existe só um poste, existe 3 postes, mas ele tava falando do poste que ele tava vendo na mente dele. Só que só tava na mente dele, não tava enxergando a mente dele, entende? Então o visual, ele é um pouco assim, ele vai falar de uma coisa para você e ele tá aqui, criou uma imagem, ele tá criando um filme. Enquanto ele tá falando, ele tá vendo um filme na mente dele. E ele acha que você tá vendo esse filme também. Por isso que às vezes pode ser confusa a fala dele e ele fica irritado. Pô, como é que você não entende? É tão fácil de entender do jeito que eu expliquei. Mas você não viu a imagem que estava aqui dentro, né? Beleza. Respondem brevemente as perguntas. O visual não tem esse negócio de ficar demorando para responder uma pergunta. Perguntou, pá, batata, vamos para outra. Pessoas visuais têm memória fotográfica, frequentemente custam a repetir instruções orais, né? Primeiro, ela vai guardar a memória. Esse lugar eu já vi, esse lugar é fácil. Para ir num lugar ela não precisa do nome de rua, ela vai por aquilo que ela viu ali, né? E não gosta de ficar repetindo. Eu já falei uma vez, está falado, né? Prefere ler por eles mesmos do que escutar outra pessoa que a ler. O professor fala, olha, vocês vão em grupo de 5 e vão ler esse texto junto. Ele prefere falar, olha, cada um lê o seu, deixa eu ler o meu que eu vou entender. Se eu ficar ouvindo alguém ler, eu não vou entender. Pessoas visuais podem ter problemas para debater e são um público impaciente, porque ele consegue ver uma coisa, ele acha que está todo mundo vendo e ele fica impaciente que as pessoas não veem o que ele está vendo e aí ele fica com dificuldade de debater com as pessoas. Gosta muito de escrever notas ou desenhar, então quando está lendo, está riscando, está escrevendo, está ouvindo uma palestra, ele vai estar escrevendo ou vai estar desenhando. Aquela criança que o professor está falando, ele está lá desenhando. Pô, não está prestando atenção? Tá. Ele não vai prestar atenção se ele parar de desenhar. Se ele parar de desenhar, ele não vai conseguir prestar atenção. Ele está justamente desenhando para prestar atenção, porque ele precisa ver o conhecimento. A professora está passando esse conhecimento e de alguma forma eu preciso ver. E a minha forma de ver é desenhando. Enquanto eu estou desenhando, minha cabeça está guardando o conhecimento da professora. Entendeu? As pessoas visuais, elas se fixam no aspecto, valorizam o esmero, nem tanto a voz, a que não prestam atenção, né? Não presta tanta atenção na voz, mas mais no que ela está vendo. Beleza? O próximo que nós vamos falar é o sinestésico. Até lá!